Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos, né? Hoje eu gostaria de falar de um assunto que gera uma certa polêmica. Eu vou colocar aqui aquilo que eu acredito. Eu vou falar hoje sobre salvação. Para mim, pelo aquilo que eu tenho estudado, pelo que está escrito na palavra de Deus, salvação é algo que não se perde, né? Para outras pessoas, salvação se perde. Então, fica aí cada um com aquilo que crê. Eu vou expor aqui alguns livros da Bíblia e vou mostrar para vocês o porquê que eu acredito que salvação é algo que não se perde, tá bom? Eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que fala assim, ó: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça. Que graça é essa? A graça de Deus. E como explicar e como mostrar essa graça de Deus? A graça de Deus é o próprio Jesus morrendo na cruz por nós. Então, nós não podemos fazer nada para conquistar a nossa salvação, porque a salvação foi uma conquista de Jesus por nós. Ele nos comprou com seu sangue. Ele remiu todos os nossos pecados. Então aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8, você vai encontrar aqui, ó: Pela graça sois salvos, por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos por tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Ele morreu por cada um de nós, tá? E aqui, seguindo aqui um pouco para frente, em Romanos, eu até marquei ali para mim não esquecer. Em Romanos 8, 38, tem o apóstolo Paulo fala uma coisa aqui muito bacana, que também dá uma certa clareza aí de que não perdemos a salvação. Diz assim, ó: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Geralmente, a pessoa que ela acha que perde a salvação, ela acha que é por conta de que ela pode fazer algo para perder a salvação. Por exemplo, trair a esposa, roubar, cometer uma série de erros. Mas a gente é salvo pelo que o Senhor Jesus fez. Você vai ter a disciplina de Deus. A Bíblia não fala que seremos julgados pelos nossos atos? Então eu serei julgado se eu cometer adultério. Eu serei julgado se eu fizer algo de errado. Eu serei julgado pelos meus pecados. Isso sim. Mas perder a salvação não. Porque aqui está dizendo, ó, nem o presente e nem o porvir. Ou quer dizer, Deus ele sabe de tudo, ele sabe da nossa vida, do início ao fim. Então ele sabia que todos nós iríamos pecar, que todos nós iríamos desagradá-lo, que todos nós que nós somos capazes de fazer coisas terríveis. E mesmo assim, ele morreu na cruz, ele deu a vida por nós, ele nos salvou. Então não tem como eu perder algo que eu não conquistei. Você vê em Efésios, fala que a salvação é um dom de Deus, é dom de Deus para nós. Então não tem como você perder algo que você não conquistou, é uma conquista de Jesus. Quando você diz que você perde a salvação, você está falando que o que Jesus fez na cruz não valeu nada. Você está dizendo que todo o sacrifício dele está inválido, não valeu. É isso que a gente fala quando a gente pensa que salvação se perde. Eu gostaria de ler aqui outro livro para vocês, vai anotando aí. Eu já li Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E eu li também Romanos, capítulo 8,
versículo 38. E eu vou ler agora para vocês, ainda no livro de Romanos, o capítulo 11, versículo 29. Diz assim, ó. Romanos 11, 29, fala assim, ó. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Né? Você vê que em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, trata que a salvação é um dom de Deus. E aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 29, diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Aí eu fui buscar a palavra irrevogável no dicionário, né? E o que é que diz a palavra irrevogável? Irrevogável quer dizer não pode anular, não pode apagar, não pode voltar atrás. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não passará. Deus ele não volta atrás daquilo que ele fala. Salvação é um dom de Deus e os dons de Deus são irrevogáveis. Agora, eu serei salvo, mas eu vou ser julgado por tudo aquilo que eu fiz. Vai ter uma disciplina sobre aquilo ali. Não quer dizer que eu vou para o inferno pelos meus pecados. Quer dizer que eu vou ser julgado. Porque todos os meus pecados, do maior ao menor, Cristo já pagou na cruz por cada um de nós. Veja bem, qual a possibilidade que existe de eu não ser salvo? Existe uma única possibilidade de você não ser salvo. E eu vou te falar agora qual que é. Está lá em Romanos 10, versículo 9. Eu vou ler aqui para você. Romanos 10, 9 diz assim, ó. Romanos 10, capítulo 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A única forma que existe de você não ser salvo é você não crer no Senhor Jesus. É você não crer que ele ressuscitou dos mortos. É você não crer que Deus o ressuscitou. É você não confessar com a boca. É a única forma que tem de você não ser salvo. Você não confessar e você não crer. Se você confessar que Jesus morreu e Deus ressuscitou dos mortos, e você crer, meu amigo, nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Se você ler a Bíblia, com certeza você vai entender que salvação não se perde. E Deus ele vai te mostrar isso aqui de uma forma muito clara, assim como mostrou para mim. Porque das primeiras vezes que eu ouvi sobre isso, eu não acreditava. Porque eu passei a minha vida toda sendo ensinado que salvação era algo que se perdia. Mas infelizmente eu fui ensinado de uma forma errada e eu tive várias atitudes da minha vida e passei por várias coisas porque eu tinha muito medo de tudo. E hoje, graças a Deus, eu sou livre porque eu estou em Cristo e eu estou salvo. E eu quero declarar que essa salvação e que essa crença que eu tenho, que Jesus, ele morreu e que Deus ressuscitou ele dos mortos, que chegue até você também e que você seja uma pessoa livre e liberta e creia na sua salvação, porque Jesus, ele não morreu em vão. Ele morreu por mim, ele morreu por você, e não é por suas obras que você será salvo, mas pelo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Esse foi um pouco longo, porque tinha muito versículo aí pra gente ler juntos. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe.